fortemente armados, envolvido em rachadinha, envolvido em política, uma política suja. Nós estamos dispostos até, se possível, morrer pela verdade. É impossível. E pior, alguns dizem que nós estamos escandalizando. Pelo contrário, esse pastor não tem moral para pregar o evangelho da cruz na cidade de Toritama. E um pastor, enquanto Jesus pediu um jumento emprestado, o pastor dessa igreja, gestor Ailton José Alves, ganha um salário de 200 mil reais. A pergunta à cidade de Toritama: é justo? É justo um trabalhador que trabalha há 30 anos ser muitas vezes desprezado? É justo? Devia ter vergonha na cara. Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal, O Homem Bíblia e as heresias do mundo gospel. Meus amados, vocês sabem que eu constantemente estou postando vídeo aí, e como eu costumo dizer, estão fazendo da igreja um circo e do altar um picadeiro. Deixa eu mostrar para vocês quem são os palhaços. Segue o vídeo. Abram os olhos, estamos aqui para anunciar que esta igreja está sendo saqueada por um gestor. Cadê a construção do megatemplo? Os milhões arrecadados com o dinheiro dos empregados e da viúva, o dinheiro dos comerciantes, o dinheiro do vendedor de picolé. Fora Ailton José Alves. Um pastor que, se estivesse num país sério, onde a justiça fosse célere, já estaria preso pelos desvios de conduta. Pastor com um carro de 500 mil reais. Pastor com um carro de 350 mil reais. Blindado, com seguranças fortemente armados. Envolvido em rachadinha, envolvido em política, uma política suja. Nós estamos dispostos até, se possível, morrer pela verdade. É impossível. E pior, alguns dizem que nós estamos escandalizando. Pelo contrário, esse pastor não tem moral para pregar o evangelho da cruz na cidade de Toritama. E um pastor, enquanto Jesus pediu um jumento emprestado, o pastor dessa igreja, gestor Ailton José Alves, ganha um salário de 200 mil reais. A pergunta à cidade de Toritama: é justo? É justo um trabalhador que trabalha há 30 anos ser muitas vezes desprezado? É justo um trabalhador que dá um expediente de 12 horas ganhar um salário mínimo, enquanto Ailton Júnior ganha 100 mil reais? Ailton José Alves, 200 mil reais. Juninho Alves, 45 mil reais. 60 mil reais. Jefferson nasce nos Estados Unidos. A sua filha em Portugal. Os filhos fazendo missão na Europa e outros nos Estados Unidos, enquanto a nossa missionária lá em Guiné-Bissau fica esperando a doação de um barco, dinheiro que já tinha sido arrecadado para a igreja, e até hoje esse cidadão chamado Ailton José Alves, que de pastor não tem nada, negou aos funcionários aquilo que era direito. A política, ela visa o bem comum da sociedade, mas a politicagem não. E foi isso que o Senhor fez, trouxe para dentro da igreja, trouxe para os púlpitos da igreja, enquanto tantos irmãos, são milhares, que saíram a pregar o evangelho pelos sítios, pelas valas, arriscando a sua vida. Se no trabalho dava testemunho, dando testemunho de cristão, salvaram almas. Não tem o privilégio de no púlpito pregar, mas um politiqueiro vai. E hoje aí a DPE tem um político chamado senhor Adalto Santos,
envolvido em rachadinha, um deputado. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, juntamente com o gestor Ailton José Alves. Foram esses irmãos lançados e jogados no ostracismo. Se cometeram alguma falha, se cometeram algum pecado, Deus é muito poderoso, é todo poderoso e Ele perdoa pecados. Mas nesta gestão, esses irmãos, ou irmãs, ou jovens, que são membros da IADPE, se discordarem, são lançados fora. Agora aqui eu gostaria de fazer uma pergunta ao filho do gestor Ailton José Alves, o Ailton Júnior. Há 20 anos é circulada essa notícia dentro dos bastidores e a igreja sabe. E eu gostaria de perguntar a você, senhor gestor Ailton Júnior, o senhor pode vir a público e se explicar. A pergunta é esta: é verdade que o senhor Ailton Júnior tem um filho fora do casamento? Olha aí. Fruto de um adultério? Olha aí. Quando você mesmo não perdoa muitos dos irmãos? Olha aí. Então venha a público e diga que não é verdade. Porque se for verdade, você não vai negar um filho fruto de adultério. Essa é a pergunta que nós queremos fazer para você. É uma vergonha dentro do estado de Pernambuco, principalmente quando se fala de uma igreja honrada, de uma igreja centenária, de uma igreja que tem pregado o reino de Deus e que tem convertido milhares de almas. Tem nessa gestão um que se diz pastor, porque como já foi dito aqui, ele entupe tu dizer que é um trator e quem ficar na sua frente eu passo por cilismago. A pergunta é essa: o senhor Ailton José Alves foi ungido com óleo de caixa de marcha para agir dessa forma? E hoje está um gestor, se diz pastor, investigado pela Polícia Federal, investigado pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO, investigado pelo Ministério Público. Nós estamos aqui para protestar contra esta abominação. Nós estamos aqui para protestar porque crente, ele é protestante, ele protesta contra o pecado. E quando o pecado ele começa pelo altar, ele tem que ser tirado. Fica a pergunta, isso é uma vergonha. Aonde está o estatuto da igreja? Que outrora, em gestões anteriores, em servos de Deus que administraram com o joelho no chão, pregando o evangelho, orando a Deus, com suas vidas no altar. Se cometer uma falha, tem que verificar o estatuto da igreja. Se há denúncias, o correto seria, mas por que não acontece? Porque são comprados. São pastores e líderes religiosos também da IADPE, covardes. Mas aqui está, menos de 1%, assim como Gideão foi para a batalha com 300 homens, tinha 32 mil. Mas Deus disse é muito, e só foi com 300, menos de 1%, e Deus deu vitória. Deus dará vitória ao povo, aí dará vitória aos seus filhos, dará vitória aí é a DPE, porque ela não se resume a essa gestão. É uma vergonha. Fica a pergunta: aonde está Ailton José Alves? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Os milhões arrecadados de irmã que vende tapioca, também de empresários, de irmãos que trabalham no comércio, de motoristas carreteiros como eu, que contribuíram para a construção do megatemplo. Aonde está esse dinheiro? Onde está o dinheiro arrecadado para a compra do barco da missionária, a irmã Nízia? Por que o senhor não expõe isso? E ai daquele que for até a sua pessoa, seja ele quem for, lhe cobrar um portal de transparência. O senhor joga, lança no ostracismo. O senhor despreza.
Aonde está? Isso é uma vergonha. Um gestor, nem o ministro do Supremo Tribunal Federal, nem o presidente da República e milhões de empresários brasileiros tiram um salário de 200 mil reais. É justo o salário tendo como única fonte de renda os dízimos e as ofertas? Fica o nosso apelo aqui na cidade de Toritama. Parem de ofertar, parem de dizimar a esse sistema ditatorial. Pegue o seu dízimo, irmão. Pegue a sua oferta, minha irmã, e ofereça. Eu tenho certeza que tem pessoas do teu lado que precisam, que estão carentes, precisando de um pão. Você não precisa de intermediário enquanto estiver este sistema aqui no estado de Pernambuco. Isso é vergonhoso. Fica a pergunta, é uma vergonha, é justo. Sabe, o que é que acontece? Esse sistema de politicagem dentro da igreja. A política, ela é boa. Eu quero abrir um parêntese aqui e dizer: a política, ela visa o bem comum da sociedade, mas a politicagem não. E foi isso que o Senhor fez, trouxe para dentro da igreja, trouxe para os púlpitos da igreja, enquanto tantos irmãos, são milhares, que saíram a pregar o evangelho pelos sítios, pelas valas, arriscando a sua vida. Se no trabalho dava testemunho, dando testemunho de cristão, salvaram almas. Não tem o privilégio de no púlpito pregar, mas um politiqueiro vai. E hoje aí a DPE tem um político chamado senhor Adalto Santos, envolvido em rachadinha, um deputado. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, juntamente com o gestor Ailton José Alves. E que aqui está para a cidade de Toritama as verdades que tanto a igreja como o povo de Toritama precisa saber. Que Deus abençoe a cidade de Toritama. Para a sociedade na cidade de Toritama, nós estamos desde a cidade de Recife, todo o agreste do sertão, agreste setentrional, denunciando as ações do pastor presidente que se apossou da igreja. Essa igreja que foi construída pelos membros sérios da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Infelizmente, houve uma eleição fraudada, aonde a pessoa de Ailton José Alves, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, passou a controlar a igreja como se fosse uma empresa. E os membros da igreja começaram a pedir informações sobre as entradas de ofertas. Então, nós perguntamos aos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e ao pastor presidente Ailton José Alves e aos seus pastores auxiliares qual a razão Assembleia de Deus de Toritama. Conta de sua administração, porque não institui o portal de transparência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O pastor Ailton, ele prega o céu, mas vive pensando apenas na riqueza da terra. O pastor que não tinha nem casa para morar hoje, tem fazenda, sítio, dono de uma rede de televisão, paga com o dinheiro dos crentes, tudo isso às custas da empregada, da costureira, do vendedor de picolé. E nós, como membros da Assembleia de Deus, em todo o estado de Pernambuco, estamos querendo saber por que esse pastor que assumiu a igreja é dono de uma rede de TV, usando de fachada uma associação para ajudar os pobres. O pastor investigado pela DRAF, pelo Ministério Público de Pernambuco e pela Polícia Federal por desvios de conduta. E nós, como crentes em Cristo, que sustentamos essa igreja com as nossas ofertas, queremos saber por
que esse pastor, ele tem um salário de 200 mil reais. O seu filho, pastor Ailton Júnior, um salário de 70 mil reais. A sua esposa, irmã Judite Alves, um salário de 45 mil reais. Em pleno século XXI, aonde sabemos de um texto bíblico que Jesus falou: o que de graça recebeste, Assembleia de de Deus graça dai. de Toritama, Como é que um pastor de uma igreja 21 tem um salário de setembro de 200 2021. mil reais, pago com dinheiro dos crentes? E pior, meus irmãos, um pastor que tem se envolvido com política, trazendo a política para o meio da igreja. Igreja e Estado não podem viver juntas. Igreja é sagrado, o Estado é de necessidade daqueles que estão fora da igreja. Então nós estamos denunciando, porque somos crentes dessa igreja, e não admitimos que um pastor que se passa por honesto, quando chega a essa igreja, dizendo que é um homem de Deus, quando é um homem envolvido em atos ilícitos e investigado pela Polícia do Estado de Pernambuco. Nós, como crentes, não aceitamos mais esse presidente e nem esses pastores que apoiam esse pastor que comete desvio de conduta. Eu repito, se Jesus estivesse hoje aqui, não estaria recebendo um salário, assim como muitos obreiros que deram a vida por essa igreja, que não ganhavam um salário, mas pregavam o Evangelho de Jesus Cristo, conforme está escrito: o que de graça recebeste, de graça dai. A igreja de Recife, com o salário e a oferta dessa igreja, ele comprou apartamentos em mais de R$1 milhão. 3, 4, 5 apartamentos, fazenda, sítios, carro blindado, 29 seguranças armados, carro blindado, tudo isso às custas dos crentes. Aonde Jesus Cristo, quando entrou em Jerusalém, pediu um jumento emprestado para entrar na cidade de Jerusalém. Toritama, cidade de ouro para Ailton José Alves, porque todo o dinheiro que entra aqui vai para o luxo do pastor em Recife. E os crentes sérios dessa igreja estão sendo enganados desde 1998, quando Ailton José Alves se juntou a um antigo pastor desta igreja, Francisco Olímpio. Jubilou esse pastor, levou ele para a política, depois o abandonou e até hoje a viúva vive sofrendo por causa desse pastor Ailton José Alves. Gestor. Ele, na verdade, não é pastor. Gestor de negócio. Porque é um gestor de negócios. Um homem que ganha 200 mil reais. Como é que um pastor de uma igreja ganha um salário de 200 mil reais? A sua esposa 70 mil reais? O seu filho, Ailton Júnior, 100 mil reais? O outro filho, nos Estados Unidos, às custas dos crentes. Ailton José Alves, quando está no aeroporto de Londres, um café que ele paga em euro é com dinheiro de uma costureira, de um assalariado, de um comerciante. Um pastor que, se estivesse num país sério, onde a justiça fosse célere, já estaria preso pelos desvios de conduta. Pastor com um carro de 500 mil reais. Pastor com um carro de 350 mil reais. Blindado, com seguranças fortemente armados. Estamos aqui e por toda a cidade do estado de Pernambuco, aonde
tiver uma agência do Reino de Deus, Igreja Assembleia de Deus, nós como crentes sérios, que pedimos prestação de contas, estaremos denunciando os atos ilícitos desse gestor chamado Ailton José Alves. Quando esse homem foi eleito, em 1998, Francisco Olímpio, que nós temos um respeito muito grande por sua memória, ajudou esse homem a ser eleito presidente. E hoje a sua esposa e sua família se encontram sem uma assistência digna por esta igreja. Deram a vida, acreditaram, foram abandonados. Não aceitamos mais jubilamento de pastores, homens que deram a vida por essa igreja, sendo encostados simplesmente porque discordam desse gestor envolvido em rachadinha, envolvido em política, uma política suja. Nós estamos dispostos, até se possível, morrer pela verdade. É impossível. E pior, alguns dizem que nós estamos escandalizando. Pelo contrário, esse pastor não tem moral para pregar o evangelho da cruz na cidade de Toritama. É isso mesmo. O evangelho da cruz é o evangelho de Jesus, de renúncia. É o evangelho de andar de jumento emprestado e não de um carro de 500 mil reais. E não de um salário de 200 mil reais e ainda pessoas simples dizendo e apoiando um gestor envolvido em corrupção. Com todo respeito aos crentes desta cidade, não contribuam com esta igreja, porque ela está irritando uma minoria, enquanto a maioria dos crentes vivem passando fome. Pastores em cidades do sertão, sem casa para morar, abandonados ao esquecimento, viúvas sem salário, vivendo no sofrimento às custas de quem? De Ailton José Alves, um homem que não tem compromisso com o reino. O compromisso desse gestor, que tem o título de pastor, é com o dinheiro. E eu quero abrir, com todo respeito, os olhos e os ouvidos desta cidade. Essa igreja aqui, esse templo, que poderia continuar como agência do Reino de Deus, infelizmente, está sendo saqueada por uma família. E eu quero que vocês nunca esqueçam, os que deram a vida por ela, hoje estão sendo desprezados. E eu quero dizer a vocês que eu não sou profeta, como disse Amós, nem filho de profeta. Mas o Senhor me tirou de após o gado e disse: vai e fala para Jeroboão, Ailton José Alves, o altar está profanado. O altar desta igreja está profanado não pelos crentes e homens sérios e pessoas sérias, mas este altar está profanado porque este cidadão tomou esta igreja para ele. Numa de suas pregações, eu como obreiro estava lá, ele na tribuna disse: eu sou trator, e quem não concordar comigo, eu passo por cima e esmago. Essas são as palavras desse gestor, que se não se arrepender dos seus pecados, ele e sua família irão pagar um preço muito caro, e já estão pagando. Igreja de Toritama, abram os olhos. Estamos aqui para anunciar que esta igreja está sendo saqueada por um gestor. Cadê a construção do megatemplo? Os milhões arrecadados com o dinheiro dos empregados e da viúva
o dinheiro dos comerciantes, o dinheiro do vendedor de picolé. Fora Ailton José Alves. Todos os participantes que deixaram suas casas desde cedo da manhã para em cidades polos do sertão, do Agreste Setentrional e do centro da cidade de Recife. Esse mesmo grupo que já andou pela cidade, nos bairros principais, denunciando que um pastor, enquanto Jesus pediu um jumento emprestado, o pastor dessa igreja, gestor Ailton José Alves, ganha um salário de 200 mil reais. A pergunta à cidade de Toritama: é justo? É justo um trabalhador que trabalha 30 anos ser muitas vezes desprezado? É justo um trabalhador que dá um expediente de 12 horas ganhar um salário mínimo, enquanto Ailton Júnior ganha 100 mil reais? Ailton José Alves, 200 mil reais. Felipe Alves, 45 mil reais. 60 mil reais. Jefferson nasce nos Estados Unidos. A sua filha em Portugal. Os filhos fazendo missão na Europa e outros nos Estados Unidos, enquanto a nossa missionária lá em Guiné-Bissau, Líbia, esperando a doação de um barco, dinheiro que já tinha sido arrecadado para a igreja, e até hoje esse cidadão chamado Ailton José Alves, que de pastor não tem nada, levou aos funcionários aquilo que é direito. Queremos agradecer ao canal de Josué Augusto. Se vocês quiserem conhecer mais sobre as denúncias contra a gestão desta igreja, visitem o canal no YouTube Josué Augusto, Sivaldo Freitas, Giovanni Cardoso e irmão Anthony Joseph. Ali, estes servos e o irmão Silvio Moura do canal Atalaia estão denunciando a corrupção que se instalou dentro da gestão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus há 28 anos. Um pastor que possui uma fazenda quase 20 milhões de reais, vários apartamentos, cada um no valor de quase 2 milhões de reais, tudo com dinheiro de um comerciante honesto da cidade de Toritama, de uma costureira honesta, de um funcionário público, de um assalariado, de um vendedor de picolé, sustentando a riqueza de um pastor no salário de mais de 200 mil reais. Deus abençoe a este povo. Deus abençoe ao presbítero Eduardo Cândido, que vem nos canais denunciando e falando qual deve ser a postura de um pastor com os pés descalços. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho no Senhor. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há homem mais importante do que Jesus Cristo. Todo poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Se prega contra o pecado, sai todo domingo pregando contra o pecado, mas admite o pecado no altar da igreja. Altar, altar. Deus vai tirar este gestor, Ailton José Alves, e a sua família corrupta. E todos saberão que há profeta em Pernambuco, que há profeta no Brasil, que há profeta no mundo, homens corajosos, pro molde e pro via, mas homens que deram a vida, cavaram alicerce e construíram aquela igreja com dinheiro sagrado. Passem por esta BR e vocês vão ver
a casa de um antigo gestor, pastor dessa igreja, Francisco Olímpio, abandonada por este gestor. É a maior prova da corrupção de um homem que não tem palavra. É verdade. Jesus disse: o que de graça recebeste, de graça dai. Evangelho é de graça. Como disse o irmão, não contribuam para esta igreja. Pegue o seu dinheiro e atenda o mais pobre. Compre uma cesta básica e dê àquele que está precisando. Que Deus nos abençoe. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Sai da frente, Satanás! Isso é tudo, pessoal.